Por conta do último show do Black Sabbath e do Morcegão, eu resolvi fazer um vídeo biográfico contando um pouco da história do Ozzy. Só que assim, não vai dar pra contar absolutamente tudo, todos os detalhes e cada loucura que ele fez na vida, porque isso seria um vídeo de 3 horas pelo menos, seria um puta documentário, né? Então, vamos fazer uma singela homenagem a este cidadão que ajudou a moldar a vida musical de muitos aqui e pelo mundo inteiro aí. O menino Ozzy nasceu dia 3 de dezembro de 1948, lá nas quebradas de Aston, na antiga Terra da Rainha. Seu nome de verdade é John Michael Osborne, e como a maioria da galera que nasceu naquela região, ele era pobre. Ele também seguiu o padrão da molecada da sua época e começou a andar em gangues, que além de arrumar tretas com outras gangues rivais, também saía intimidando comerciantes locais. Na escola, bem, ele não ligava pra pinga nenhuma. E ia mal. Os seus pais, Lillian e John Thomas Jack Osborne, já coçavam a cabeça sacando que o filho era um merdeiro de natureza. E não deu outra. Uma das muitas prisões que ele iria enfrentar na vida veio primeiro na adolescência, quando tentou roubar uma TV. Pelo visto, ele estava de saco cheio do trabalho braçal, que passou por aprendiz de encanador, ferramenteiro, afinador de buzinas automotivas. Isso aí pra mim é novidade, nunca tinha visto. E funcionário de um abatedouro. Mas no final, ele se lascou. E como o próprio Ozzy disse em entrevistas, eu era um ladrão de merda. Em 63, a magia acontece. Influenciado pelos 4 garotos de Liverpool. Aliás, desculpa, reformulando. Influenciado por 4 playboys de gravadora, o menino Ozzy escutou as modas deles que serviram para alguma coisa boa, afinal, que foi influenciar o jovem delinquente a se tornar um rockstar. Depois de ouvir aquele yeah tenebroso em uma loja, ele correu para casa e bradou: quero ser igual a esses caras. Mas ele acabou se tornando melhor, né? Ainda bem. A família não levou a sério, pois eles eram tão fodidos dos cobre que nem para comprar a bolacha dos caras sobrava. Nessa época, ele também começou a se interessar pelo lado negro da força, pelo ocultismo e os causos de terror do Edgar Allan Poe, que eram contados por um professor. Daí a cabeça adolescente dele ia longe. Mas com seus 15 anos, ele largou de vez a escola e vivia de bicos. Trampava uns meses e pedia as contas. Ele não se encontrava em absolutamente nada. Até que por volta de 66, ele reencontra antigos amigos de gangue e escola. Desse encontro se formou uma nova gangue. E eles saem fazendo assaltos em lojas de roupas. Revendem aqui e ali e numa dessas o Ozzy se lascou. Pegou 6 semanas de chilindró e o pai dele lavou as mãos. Tipo, pra dar uma lição no pivete. Na cadeia, ele manda a clássica tatuagem nos dedos escrito Ozzy e mais 2 em cada joelho, que eram smiles sorridentes, para quando ele acordasse visse 2 carinhas sorrindo pra ele. Xarope. Depois de sair da prisão, sem rumo e perspectiva de vida, um brother dele sugeriu ele fazer parte de uma banda chamada Approach, que estava sendo montada por uns moleques lá. Ele até riu da ideia no começo, mas sentiu que deveria ir. Só que não tinha nem microfone nem caixa para o Ozzy cantar. Ele corre pro seu velho, pede de presente o equipo e o Jack dá risada do filho. Mas percebeu que havia convicção nas falas dele e decide apertar a guaiaca e faz um investimento no rapaz, com a esperança de talvez isso ser o norte que ele precisava na vida. Apenas um show em uma escola da cidade acontece com essa banda e o Ozzy vaza do Approach. Logo em seguida ele conhece um guitarrista, o Geezy Butler, que sim, depois viraria os 4 cordas do Sabbath. Nesse encontro, o jovem Ozzy é convidado para cantar na banda do Butler, o Music Machine, que durou apenas uns meses. Daí acabou. A dupla montou outra que também durou pouco e pro saco de novo. Enfim, coisa de banda, né?
Ok, o Ozzy não se dá por vencido, mete um anúncio no jornal local, atrás de novos músicos. Eis que um rapaz, Tommy Iommi, que era de uma gangue rival à do Ozzy lá na época, nos tempos de doideira, reconhece aquele nome e resolve conferir se era o meliante mesmo. E sim, era ele mesmo. Dois rivais agora eram amigos. E junto com o Tonhão, veio de brinde o Mr. Bill Ward. Os quatro juntos fundaram uma banda que, inclusive, tinha mais dois membros. Clark, que mandava o sax, e o Jimmy Phillips, nas quatro cordas. O Ozzy tinha sede de revolta e buscava por um som mais pesado, querendo fugir daquela pegada meio jazz que o novo projeto tinha na época. Com o tempo, ele foi lapidando o som e os dois membros extras vazaram, e a banda tomou o formato clássico que nós conhecemos. Ainda com o nome de Earth, eles tocavam nos bares locais e metiam o louco botando tudo no último volume, o que rendeu uma fama entre os moleques, mas também expulsões de alguns bares. A fama do Earth foi grande, cara, entre a galera ali local. Tanto é que eles foram convidados para tocar num evento de gala. Mas mal sabiam os lords comerciantes lá da região, que inclusive deram essas roupas aqui, ó, para eles tocarem lá no evento, que eles tocavam um rock do Satanás pra época. Bom, depois de problemas com o nome, por conta de uma outra banda que também se chamava Earth, eles resolveram mudar de nome, mesmo porque eles queriam buscar uma outra assinatura, digamos assim, que impactasse mais o povão. Daí vem o lance do Black Sabbath. Daí o resto vocês já sabem. Pro Sabbath, cara, tem que ter um vídeo exclusivo mesmo. Se vocês concordam com isso, sobe a hashtag e faz caralho. Então em 79 o Ozzy é expulso da banda por conta do seu uso constante de ilícitos e cachaça. A doideira do Ozzy naquela época era tão grande que ele chegou até a vegetar lá no sofá do estúdio. Enquanto os caras precisavam ensaiar ou gravar, ele ficava lá todo torto, jogado no sofá porque não conseguia nem ficar em pé. Em 1980 ele inicia sua carreira solo com o brilhante disco Blizzard of Oz. A carreira solo foi um sucesso. O primeiro play encacetou uma pancada de shows e turnês. Na sequência, ele já mete outro disco, Diary of a Madman. Um jovem promissor nas guitarras, vindo do Quiet Riot, fritava e criava os riffs mais insanos da nova carreira do morcegão. Mas infelizmente ele faleceu no ano seguinte ao lançamento do segundo play. A coisa foi tão intensa nesses primeiros anos de carreira solo que o Ozzy cancelou o restante da tour do Diary porque teve um colapso nervoso por conta da exaustão. Além disso, essa era solo foi a mais insana nas bebedeiras de cachaça e ilícitos. Numa dessas de charopeta, ele arrancou a cabeça de um morcego de verdade que jogaram em cima do palco. E ele tomou altas injeções antirrábicas. Só um adendo, ele já fazia essas performances com animais de plástico, mas teve um cara lá, um espírito de porco, que jogou o corpo de um morceguinho pro Mad. By his infamy. I looked evidently threw an unconscious bat on the stage, and he thought it was a rubber bat, whatever, and he picked it up and bit the head off. And Shannon's going, "Tommy, it's real." I'm going, what? A saga de arrancar a cabeça de animais segue em 1981, durante uma reunião com executivos da indústria fonográfica. Duas pombas dividiam o escritório e seriam soltas como forma de celebração do acordo que eles estavam ali negociando. Acontece que não teve acordo nenhum. O Ozzy ficou pistola da cara, arrancou a cabeça de um dos pássaros a dentadas e cuspiu no colo de uma secretária. Nem preciso falar que ele estava chapado, né? Mas as tretas com os cuzões da indústria fonográfica não parariam por aí. Ainda lá nos tempos de Dante, voltando ali no tempo, na época do Earth, eles estavam tocando tão mal durante um show que o produtor do negócio se negou a pagar o cachê. Pois bem, foi lá o Ozzy e cagou no capô do carro do cara. Simples assim.
Voltando para os anos 80, mais precisamente em 1982, um pouco tempo depois da morte do saudoso Randy Rhoads, o Ozzy acabou no Chilling Draw. Em San Antônio, lá na terra do tio Sam, ele estava tão chapado que a Cheryl trancou ele no quarto do hotel para que ele não ficasse causando. Detalhe, ele foi privado até de suas roupas. O bicho tava pra lá de Bagdá. Mas não teve jeito, ele pegou um vestido da mulher e fugiu. Como tinha entortado o caco, ele precisou dar uma mijada. E aí sortou o suco de milho na estátua do Cenatófio do Álamo, um monumento a uma batalha ocorrida nas guerras de independência lá da terra do tio Sam. Um orgulho do povo texano. E ele se fudeu. Em 85 ele aportou pelas bandas de cá para tocar no Rock in Rio. Primeiro show que ele fez, inclusive, depois da reabilitação, que na verdade foi em vão. Afinal, ele entortou tanto o caco dentro do avião que chegou a desmaiar antes de aportar no Brasil. Vale também lembrar, para irritar os truzões otários de plantão, que o Ozzy junto com a Sharon ajudaram a promover muitas bandas do famigerado nu metal, ali pelo Ozzfest. E até um feat rolou com Cold Chamber com a música Shock the Monkey, que é um cover do Peter Gabriel, lembra? Um pouco desse gênio malucaço do Ozzy foi retratado no reality show do The Osbournes. Bons tempos em que a gente parava na frente da MTV ali por 2002 e rachava o bico com o jeito xarope do morcegão. I'm Ozzy Osbourne. I've been called Ozzy Osbourne since everyone can remember. My real name's John Michael Osbourne. I was born in Aston, Birmingham. I don't know what a typical American family is because it's not abnormal to me the way I live, because I live that way. Pra fechar, uma das cenas mais insanas que foi retratada no filme The Dirt, do Motley Crue, em que o Ozzy cheirou uma carreira de formigas e lambeu o próprio mijo, numa disputa para ver quem fazia mais merda. E, aliás, teve merda na parede literalmente falando, mas isso eu vou deixar pro final desse vídeo em um outro vídeo em que eu conto essa escatologia toda com detalhes. You think you're ready for that, man? Em 2003, o Ozzy foi diagnosticado com Parkinson, mas mesmo assim, ele não parou suas atividades dentro da música. A velhice e as consequências de uma vida louca cobraram o seu preço, e a última sinfonia metalística foi tocada agora, no dia 5/7 de 2025. O Mr. Ozzy, junto com o Sabá, como eu disse no vídeo anterior aqui, sobre o reviewzinho breve que eu fiz ali do show de despedida, conseguiu mudar a história do rock e também a história da cultura pop, porque, como eu disse, o Ozzy e o Sabá, eles conseguiram ultrapassar as barreiras do cenário do rock e do heavy metal. Mais uma vez, se vocês querem uma história aí do Black Sabbath, pelo menos da fase do Ozzy aí, ou numa primeira parte, comenta aqui embaixo. Antes de sair desse vídeo, dá uma sacada nesse outro vídeo que eu fiz aqui, já tem um tempo ali, sobre curiosidades do Ozzy. Ele pode complementar com algumas informações que não tiveram aqui nesse vídeo. Então dá uma sacada lá e comenta o que vocês acharam, beleza? É isso aí. Até a próxima, forte abraço, falou pra vocês.